Luiz Felipe Pondé. O nosso assunto desta meia hora a mais do Jornal da Cultura foi escolhido pelos internautas. Apesar do brasileiro ler poucos livros, aumentou o faturamento e também o volume das vendas no início de 2018. No ano passado, os índices também superaram as expectativas do mercado editorial. Com isso, o setor está otimista para esse ano. Esse foi o tema escolhido pelos internautas para a discussão de hoje com a plateia. O mercado editorial comemora o melhor início de ano desde 2013, com aumento de mais de 14% no faturamento e mais de 4% no volume de vendas. O crescimento é visto pelo setor como mais um forte sinal de recuperação. Em 2017, o faturamento aumentou mais de 6% após 2 anos de crise. E os dados também são favoráveis quando se fala no número de leitores. Em 2011, representavam 50% da população. Em 2015, subiram para 56% dos brasileiros. E a tendência é de alta. Já as mulheres continuam lendo mais que os homens. Apesar do otimismo, o brasileiro ainda lê poucos livros, segundo este escritor. Pelos números oficiais, 2 livros por ano, contando os didáticos. Tirando os didáticos, dá 1,3. O americano lê 5, o francês lê 7. Historicamente, a gente lê muito pouco, né? Então a gente está subindo a montanha. A gente ainda está embaixo, mas está subindo, não é que está piorando. A dica do escritor para aumentar esses índices é simples. A gente tem que só ler o que gosta. É uma questão cultural, não é costume do nosso país ter a leitura como uma das atividades de prazer ou de aquisição de conhecimento. Você acha que você lê o suficiente? Na verdade não, acho que a gente sempre pode ler um pouco mais, sempre pode encontrar um pouquinho de tempo a mais para leitura. Eu gostaria de ler muito mais que eu leio. Eu tenho a impressão que com essa coisa das mídias, eu deixei de ler o que eu lia antes. Principalmente depois da era dos celulares, eu passei a ler menos ainda. Quando se fala em leitura, a frase do mestre Mário Quintana sempre cai bem. Livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. E eu já vou direto para a pergunta da nossa plateia. Teremos a ajuda da nossa intérprete. Qual é a pergunta? Meu nome é Wagner. E eu também quero perguntar para os dois. Pensando nas tecnologias, nos aplicativos e pensando que o uso dos aplicativos pode ser uma ameaça para o hábito de leitura do brasileiro, dos jovens, da população jovem. Então, o que vocês acham da questão da tecnologia influenciando esse assunto? Valentini. Bom, eu vejo, sem dúvida, eu prefiro ser o leitor do livro tradicional. Eu tenho uma certa dificuldade de ler o livro através de um instrumento, né? Então, eu acredito que isso possa afetar muito, né? Mas, principalmente em pessoas mais da minha idade, ou pessoas mais velhas, né? Eu tendo a acreditar que para os mais jovens, né, talvez eles... se tiverem justamente uma boa formação para a leitura, a tecnologia talvez não venha a afetar tanto. Todos nós sabemos que a leitura ele não é um processo passivo, ou seja, a leitura exige muito treino, porque existe uma reflexão muito importante, né? E isso exige muito um papel do professor, que eu considero muito importante aí, e que dificulta até, essa é uma grande opinião minha, no sentido de que essa... sem dúvida, para mim, é a dificuldade, ou seja, o papel do professor, o professor que é uma figura que está cada vez mais desvalorizado, acaba não funcionando como catalisador na direção da leitura. Então, eu vejo que pode afetar ou não de acordo com a faixa etária da pessoa, né? As pessoas alegam muito a falta de tempo, né? Mas não falta tempo para navegar na internet, realmente, para os adolescentes principalmente. Esse tempo que gastamos nas redes sociais, ele é roubado do tempo que teríamos para a leitura. Eu começaria voltando a uma fala de um dos entrevistados, que eu acho que foi muito feliz, um escritor, quando ele disse que uma das melhores formas de você aprender a ler é você ler o que você gosta. Sim.
E isso é uma coisa que atrapalha muito, porque cada vez mais a gente está preocupado em passar a imagem daquilo que se acha que você devia gostar. Então, você mente. O Netflix, inclusive, teve uma experiência muito interessante quando ele perguntava para os consumidores do Netflix que filmes eles gostavam, as pessoas diziam filme francês, alemão, iraniano, só filme inteligente. E na hora que ofereciam isso no menu, o sujeito não consumia. Quando o Netflix jogou um algoritmo para ler o tipo de filme que a pessoa de fato alugava, aí ele começou a ganhar dinheiro com o menu, porque colocava filmes semelhantes. Filme romântico, infantil, bobo, Marvel, policial. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que essa fala do entrevistado é fundamental para o tema da leitura. Outra coisa é, você aprende muito a ler quando seus pais leem. Quando seus pais leem, né? Ou um dos dois, ou alguém na sua casa te passa o amor aos livros. Agora, com relação à ferramenta, sim, a ferramenta tende a produzir um discurso fragmentado, um acesso fragmentado a isso. E eu citaria uma matéria específica de um colunista da Folha de domingo, do Ilustríssima, um colunista de 32 anos que cresceu no ambiente das mídias sociais e o jornal ofereceu a ele o desafio de passar uma semana só lendo mídia impressa. E ele escreve, é o Joel Pinheiro da Fonseca, ele escreve um artigo interessantíssimo, mostrando como quando ele ficou uma semana sem acesso às mídias sociais e lendo a mídia impressa, como ele teve uma percepção da realidade mais complexa, mais completa, mais organizada, porém ele teve que segurar a ansiedade dele, né? Por quê? Porque a mídia social deixa você ansioso. Você quer saber o que está acontecendo agora. Então, você pega só informação despedaçada. Então, eu acho que não há dúvida que, de certa forma, o acesso só a mídias sociais, a mídia eletrônica, atrapalha a percepção do mundo. Sobre isso que você falou agora, o Taylor Platério diz pelo Twitter o seguinte: hoje não lemos nada na íntegra, preferimos a manchete, além de compartilharmos tudo sem entender o assunto antes. É justamente isso, né? Sim. Professor, sobre essa colocação? Sim, eu vejo, fica muito mais facilitado. E existe o fato também que nesse espaço você está distante, né, do mundo. Então, eu concordo com essa... Eu não vi essa matéria e eu gostei muito disso, porque quando você começa simplesmente catar e você, na internet, e você tem que juntar e construir, eu vejo que você perde muito da leitura que você faz no livro, né, com uma narrativa clara e que você tem que se envolver no processo para entender ou para compreender. Tem elementos para fazer Sim. esse caminho, né? Sim. Mais uma pergunta daqui, seu nome? Boa noite, meu nome é Davi. Vou fazer uma pergunta, acho que para ambos, né? Qual seria o papel, qual deveria ser o papel das universidades para fomentar cada vez mais esse aumento desse índice de leitura, né? Então, quais seriam as ações que as universidades poderiam ter na comunidade ou de forma geral para aumentar esse índice? Bom, eu vou dividir a resposta em duas aqui, porque a primeira, e que eu considero que a universidade já faz bem, é formar o educador, né? Então, eu concordo que se você tem, né, um professor bem formado, né, e que lá na infância, né, vai em sala de aula, né, justamente mostrar o caminho da leitura, a importância da leitura, a importância do desenvolvimento, da reflexão, né, isso não, como eu disse, isso não é algo passivo, isso exige muita atividade da pessoa. É claro que existe uma resistência natural e é aí que entra o papel do professor como catalisador, né? Então, eu vejo que a universidade já faz bem isso, formando muito bem esse professor. Entretanto, é aqui que está o problema. Nós formamos muito bem esse educador, mas hoje o educador, e principalmente os nossos colegas de ensino fundamental e médio, são figuras bem desvalorizadas. Ou seja, desvalorizadas na sua carreira, desvalorizadas no seu salário, desvalorizadas nas condições de trabalho. Hoje nós temos escolas baleadas, e não no sentido figurado, né? Aluno batendo no professor, pais de aluno batendo no professor. Então, eu sou muito da época que criança brincava, né, de apagador, luz e giz.
né? Isso está se perdendo e eu tenho certeza que isso afeta muito, né, o fato do brasileiro não ler, né, ou não ler tanto. A outra, eu vejo na direção das editoras universitárias, né? Eu sou reitor da Unesp, nós temos a editora Unesp, que conta, né, com um subsídio da universidade na produção de livros, né, o que é bastante importante, até na possibilidade de produzir um livro mais barato e conseguir uma maior distribuição desse livro. Um exemplo que eu também acho que é importante, envolvendo universidade e políticas públicas, e nós já tivemos uma parceria da Unesp com a Secretaria, no passado, com a Secretaria Municipal de Cultura, que é justamente produzir livros e distribuir esses livros em pontos, né, em metrôs, em pontos de ônibus. Eu acho que é algo muito importante, você disponibilizar e entregar um livro que muitas vezes a pessoa não tem acesso à leitura, né? Isso deu um resultado bastante interessante. No ensino médio e no fundamental ainda tem a questão da leitura obrigatória, né, que os alunos não veem com bons olhos quase sempre. Então, como incentivar e dar essa orientação, mas sem cair nesse olhar negativo que os alunos têm da leitura obrigatória? Olha, foi feita uma pesquisa interessante na Índia, em que você tinha muita evasão escolar e foi identificado que a evasão escolar era fruto do fato que os professores não iam dar aula. E aí resolveram fazer um experimento que é falar na nossa moeda, não em rúpia, pagar, sei lá, R$10 a mais por dia que o professor fosse dar aula e não faltasse. E o resultado foi super positivo. Então, eu diria que a primeira coisa que devia se fazer com relação à educação no Brasil é pagar um teto, um piso salarial aos professores da rede pública de R$10 mil por mês. Eu sei que educação não é só dinheiro, blá, 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 mas eu tenho certeza absoluta que se os professores ganhassem no mínimo R$10 mil por mês, a qualidade deles ia melhorar, o respeito que eles têm por si mesmos ia melhorar, a percepção que se tem deles na sociedade ia melhorar, a capacidade de investimento, inclusive no gosto de fazer com que os alunos lessem, ia melhorar. É claro que existem outros fatores de educação, mas eu não tenho nenhuma dúvida que se pagasse R$10 mil por mês, isso melhorava. Outra coisa sobre esse assunto, eu acho que às vezes alguns cursos na universidade peca, porque isso é uma tendência em algumas universidades grandes e importantes no Brasil, e na verdade diminuir a presença de disciplinas humanas. Aumenta as disciplinas técnicas e diminui o conteúdo de disciplinas humanas. Quando você diminui o conteúdo de disciplinas chamadas humanidades, grosso modo, imediatamente você vai diminuir a relação com a leitura, porque o aluno na disciplina técnica ele vai estar mais voltado à realização de atividades técnicas. Então, acho que tem duas coisas aí básicas. Uma, a universidade quer ajudar na leitura, ensinar a leitura, mas diminui disciplinas humanas. E, por outro lado, aumenta o salário para R$10 mil, você vai ver que o problema da educação do Brasil vai se resolver. Mais uma pergunta, nosso intérprete nos ajuda. Meu nome é Lara, eu gostaria de perguntar para os dois. A gente viu na reportagem que houve um crescimento na venda de livros, mas o sentimento é que o brasileiro continua sem o hábito da leitura. É contraditório. O que vocês acham sobre isso? Valentim, professor Valentim. Sim, eu até achei a reportagem estranha, porque conversando justamente me preparando até para o tema, porque o tema foi definido com antecedência, não é a mesma informação que eu tenho do nosso presidente da Fundação Editora Unesp, né? Eu acho que ainda temos uma dificuldade, né, na disponibilização, na comercialização dos livros, aqui no caso do Brasil, né? Assim, eu acho que ela não é necessariamente contraditória, é que o hábito de leitura continua baixo, mas as organizações que representam livrarias, por exemplo, e editoras apontaram o crescimento econômico, eu não lembro se é da ordem de 5%, 6%, 7%, no consumo de livros no Brasil nos últimos 2 anos. Então, assim, isso não significa que a leitura não continua baixa.
Porque se você tinha, vou chutar, 0,5% da população que lia, agora você tem 0,6%, continua baixa. Mas houve um boom em leitura, e eu acho que aí tem uma coisa interessante que talvez pareça contraditório, é que as mídias sociais, que são a experiência técnica ao lado dos algoritmos, da inteligência artificial e da futura interação entre matéria orgânica e inorgânica, que alguns chamam de carbonos alterados por aí, eu acho que é o grande debate da ciência dos próximos décadas, mas as redes sociais, elas também podem estimular você a ler. Porque se você entra em contato com o conteúdo nela e isso encantar você a ler, você poderá, a partir daí, chegar a ler um livro. Às vezes, inclusive, não na forma papel, mas lê-lo na forma... Apesar que no Brasil isso não pegou muito bem, nos Estados Unidos pegou muito bem, mas aqui não pegou ainda. Você lê na forma eletrônica. Né? Então, assim, que o brasileiro continua lendo pouco, continua lendo, porque o brasileiro faz um monte de coisa pouco que tem a ver com cultura, não só ler, né? Mas... houve um crescimento segundo as entidades que representam editoras e livrarias do consumo, sim. Ou seja, comemora-se esse pequeno crescimento, mas vislumbrando tudo que ainda precisa ser ainda uma pobreza na leitura. Né? Mais uma pergunta, seu nome? Boa noite, meu nome é Flávio. Queria fazer uma pergunta para os dois. Você acha que o preço do livro não é um fator que deixa as pessoas de lerem? Olha, eu acho que sim. Né? É claro, porque se você tem uma população que tem dificuldade de acesso econômico a bens, como é o nosso caso, e o livro custa caro, então é claro que ela vai ter mais dificuldade de ter acesso ao livro. Eu acho que pode ter duas coisas. Primeiro, você pode ter livros com um trabalho gráfico mais sofisticado e mais caro, e quem tiver acesso, puder pagar, paga, mas você pode muito bem ter, como em alguns países do mundo tem, como na Inglaterra, como na França, como nos Estados Unidos tem, só para citar 3 exemplos, na Espanha também, um tipo de livro que é feito com um tipo de papel nem um pouco sofisticado, feio até, certo? Mas que é um livro que sai muito mais barato. Então, acho que tem espaço para as duas coisas. Você pode ter livros esteticamente sofisticados que podem, de repente, custar mais caro, mas, ao mesmo tempo, você pode ter coleções de livros que são feitos de forma mais barata e aí torna mais acessível. Valentini, concordo o livro também. É caro, né? Sim. E contribui para pouca leitura. Que é justamente o que eu comentei, ou seja, não é barato. Né? Eu vejo que as editoras universitárias têm uma concorrência muito grande aí, até com outras, né, e a Amazon e assim por diante, mas eu vejo que seria muito possível que estimulássemos políticas públicas na direção aí de fazer com que o livro fique mais barato, a sua produção, né? Porque o grande problema aqui é que, como você tem, no Brasil, como você tem um número pequeno de tiragem, isso encarece o produto. Então, nós precisaríamos estimular a tiragens grandes, em grande quantidade, para reduzir esse preço e também propiciar uma maior distribuição, porque isso é assimétrico no país. Né? Nós estamos aqui numa situação da região sudeste que é muito diferente a disponibilização e o quão caro chega esse livro na região norte e na região nordeste. Né? Mais uma pergunta, você, seu nome? Boa noite, meu nome é Gabriela e minha pergunta vai para o reitor. Considerando que hoje em dia nós passamos muito tempo vendo filmes, vídeos, que é uma atividade de lazer mais tranquila, como é possível mudar esse interesse de lazer para a leitura, que é uma atividade que exige concentração e interpretação? Eu coloquei, o Pondé também colocou de uma forma bem mais forte, né? Por que a gente lê? Acho que é uma pergunta, por que eu busco o livro? Ou nós buscamos o livro? Sem dúvida é porque nós queremos o conhecimento, né? ou adquiri-lo ou produzi-lo. E isso exige uma atividade que não é passiva. Você vai ter que ter reflexão, isso é importante, né? Nesse processo. Então, o papel do catalisador, o papel do professor, ele é fundamental. Né? E eu não vejo isso, né, na nossa educação.
além, nós temos hoje na universidade pública a questão das cotas dos egressos de escolas públicas, né? Eu sou mais um defensor de realmente, né, disponibilizar ensino fundamental e médio para gratuito para todos, né, e valorizar esse profissional que faz a catálise inicial. Né? Por quê? Porque fazer, já que é um processo não favorável, no sentido, você tem que transformar isso numa coisa prazerosa. Né? E aí entra o papel do catalisador e do professor. Então, se esse professor passar a receber 10 mil reais, como sugerido pelo Pondé, eu tenho certeza que nós vamos destruir aqui um círculo vicioso, terrível que nós temos no nosso sistema. Ou seja, vou falar aqui das estaduais paulistas, elas investem, aqui a Unesp tem em cerca de 50 cursos, 50 licenciaturas, cursos de formação de professores, né? Mas os egressos, né, desses cursos que nós consideramos, sem dúvida, alunos bem formados, os egressos não alimentam a rede pública fundamental e média. Justamente por quê? Porque não tem salários, não tem carreira. Então, eles vão aonde? Eles vão alimentar o sistema privado. E aí os egressos, o grosso dos egressos, né, do sistema privado que acaba abastecendo a nossa rede de ensino fundamental e médio. Então, sem dúvida, consertar esse problema é transformar um processo que é termodinamicamente desfavorável num processo favorável através de formar bem os nossos professores, né, e, no caso aqui, pagar, né, muito bem, né, e ter um espaço de trabalho garantido para esses professores. Tenho certeza, né, que esse é um caminho que nós deveríamos adotar, né, para resolver o problema da educação nesse país. Né? Vocês mencionaram aqui da necessidade de se aprender o hábito da leitura, né? E nesse caminho vem dos pais, isso incentiva bastante, mas nesse caminho, onde se perde a percepção de que ler é prazeroso? Porque o nosso entrevistado da reportagem, ele disse que as pessoas não associam diretamente a leitura ao prazer da leitura. Onde isso se perde no caminho, Pondé? Olha, eu acho que uma das coisas que atrapalha essa questão é o fato de que muitas vezes a gente faz um debate sobre a necessidade da leitura, inclusive quando não se lê, certo? Sim. Você pode fazer o debate da leitura, da importância da leitura, e nunca ter lido um livro na vida, e não ter o hábito da leitura. Por que eu digo isso? Porque é muito comum quando alunos trazem na sala de aula comentários, quando eles têm que ler determinados livros clássicos e tal, e eles se batem com o fato de que alguns pais acabam meio que mentindo, dizendo que leu quando não leu, certo? Então, eu acho que em relação à leitura tem esse fato, quer dizer, muitas pessoas perdem o prazer da leitura, porque muitas vezes o debate da leitura acontece, inclusive com pessoas que não têm o hábito da leitura e não têm o prazer de leitura. Por quê? Porque é legal dizer que é importante ler. Querem obrigar, mas não leram. Que é para ler, mas na realidade não lê, não tem o hábito da leitura, mas fala que deve ter o hábito da leitura. Na verdade, a impressão que eu tenho é que o hábito da leitura, que é um hábito recente na história da espécie humana, né? Se a gente fazer uma conta grosseira, né? A espécie humana, se a gente falar em termos de 100 mil anos, para fazer um número redondo do Alto Paleolítico para cá, se a gente for falar em hábito de leitura, a gente vai estar falando de alguma coisa como, sei lá, 150 anos para cá, no número um pouco maior de pessoas. Então, venhamos e convenhamos, o hábito de leitura é um hábito que começou sexta-feira passada na humanidade, se você fizer uma analogia com a história da humanidade. Então, eu acho que tem muito mais discussão sobre o hábito da leitura do que o hábito da leitura. Agora, eu continuo pensando que é o seguinte, se você estiver num ambiente de casa, onde seus pais gostam de ler, ou você tem uma pessoa que lhe ensina a fantasia que o mundo da leitura traz, no caso de ficção, como isso ajuda a imaginação, a construir a imaginação. Quando você é uma pessoa que gosta de ler, de fato, você mesmo, nunca está sozinho. Você nunca está sozinho quando você gosta de ler, porque você tem um livro com você. Mas eu acho que parte do que atrapalha o hábito da leitura é porque o hábito da leitura começou a sexta passada na humanidade e a gente fala, às vezes, parecendo que é uma coisa que todo mundo lê.
Olha, Marciel Dantas diz pelo Twitter, ele acompanha aqui o nosso debate e diz o seguinte: o Jornal da Cultura é para você que vai fazer Enem ou concurso público. É um jornal interativo e que informa com qualidade. Aprendo muito com esse jornal. Então, um recadinho aqui para o Marciel que nos acompanha. Sobre o Enem, sobre os que estão prestando o vestibular, a temida redação acaba sendo quase que o pavor dos alunos, né, dos vestibulandos. E é o retrato, é a prova mais concreta de que o aluno realmente não lê, né? Porque quem lê escreve bem, não é o que a gente vê nas redações. Tem. Eu vejo aqui, porque eu estava acompanhando a pergunta anterior, né? Talvez nós devêssemos repensar nos livros, né, ou nos textos, que são os textos obrigatórios durante o processo formativo. Talvez escolher livros, né, que sejam mais atrativos, até que a pessoa consiga superar a parte mais desfavorável. Ou seja, como eu comentei, o processo aqui, nesse processo da leitura, é algo que é como se estivesse empurrando uma pedra morro acima. Existe um período onde você tem que estimular, né? E depois ela torna morro abaixo, né? Então, talvez mexer nesses livros, nessas leituras. Com isso você teria que mudar, sem dúvida, todo o sistema aí, né? Como você está colocando, Enem e o próprio vestibular. Mas num país, né? Pegando aqui um dado de que nós temos aí 27% da população de 15 a 64 anos como analfabetos funcionais, isso é uma prova de que realmente nós não estamos trabalhando direito o processo formativo inicial. Ou seja, isso vai muito, eu acho que talvez com o tecnicismo, com a questão da profissionalização, né? Você acaba, que o Pondé também comentou, você afasta muito de alguns cursos mais profissionalizantes a formação humanística, né? Que vai justamente na direção de você conseguir articular bem a escrita, compreender, né, textos mais, formular pensamento, textos mais complexos e assim por diante, né? Mais uma pergunta? De acordo com a reportagem, eu concordo com o Valentini que o brasileiro não está crescendo, não está aumentando mais de 2%, aliás, de 2 livros por ano. E, discordando do Pondé, se ele me permite, eu não acho que quem não tem o hábito de ler, só porque está no celular, o texto digital, vai ter o hábito de ler. Eu mesmo gosto de ler muito, mas eu já tentei ler livros digitais, mas, como o reitor, eu prefiro o livro físico, dá mais prazer de ler. Então, eu não acho que o brasileiro tem assim, gosto por leitura, eu acho que é uma questão cultural. Eu não sei se eles concordam com isso, mas eu acho que 2% é muito ainda. Eu, na faculdade, lia coisa que eu achei que não ia gostar e acabei gostando. Então, se sem os didáticos é menos de 2%, então o brasileiro não lê nada. Não sei se eles estão de acordo com isso. Olha, eu não entendi muito bem no que você discordou de mim, mas assim, o que eu dizia era o seguinte: o número de jovens 16, 17, 18 anos que lê em celular é enorme. E eles leem mesmo. É claro que eles não vão conseguir ler Crime e Castigo do Dostoiévski, que no celular vai ser cansativo. Na verdade, é um livro pesado, grande, mas textos curtos, né? Informação via celular, e não só pessoas de 17, 18 anos. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte: em relação à leitura em celular, por exemplo, a gente observa 2 coisas. De fato, aparentemente, você tem uma tendência a produzir fragmentação. Foi justamente o que eu estava dizendo quando eu citei o artigo do colunista, em que ele dizia que há uma maior qualidade na leitura impressa. É exatamente isso que eu estava dizendo, o que você acabou de dizer, que você tem uma maior qualidade na leitura impressa e que você tende à fragmentação quando você lê em celular, por exemplo. Agora, ao mesmo tempo, o que eu disse é que sim, você pode ler em celular, se informar sobre coisas em celular, ser capaz de entrar numa discussão numa sala de aula com um professor, porque você, como aluno de 18 anos, você acessa aquela informação no celular, a informação fragmentada, mas ela pode entrar num circuito de discussão dentro da sala de aula, e isso pode levar, talvez,
esse jovem a se interessar em ler num papel. Apesar de ter achado a matéria super interessante, concordar que a leitura no papel ela tem uma temporalidade distinta da leitura no celular, eu não acho que a gente deve brigar com a ferramenta eletrônica. Primeiro, porque nós vamos perder. E depois, porque a ferramenta eletrônica é inclusive o que propicia o Jornal da Cultura agora está no Facebook. É a ferramenta eletrônica. Então não dá para brigar com o Facebook. Agora, Bom, eu queria só favor, colocar que eu concordo na questão do cultural, né? E que é difícil ainda, tem razões ainda não identificadas, né? Mas analisando aqui um dado, né? Não número de livros lidos por ano, mas número de horas por semana. Curiosamente, o país que está no topo é a Índia. Então, observa que esse ranqueamento de números de livros lidos, que a Alemanha está no topo, que são 12 livros lidos por ano, né, você muda radicalmente. Então, tem um fator aqui, né, da questão da cultura, né? Tem também essa tendência, hoje nós temos uma comunicação, hoje ela é muito mais visual do que linguística. E, novamente, vem a questão da passividade. Né? Porque como a leitura exige raciocínio, exige interpretação, isso não é uma coisa que no início é prazeroso. Né? Então é muito preferível eu receber a imagem, né? eu interiorizo aquela imagem, né? Do que realmente um texto onde eu tenho que ler, refletir e assim por diante. Né? Ok, bom, infelizmente nós estamos encerrando mais um Jornal da Cultura com plateia. Eu agradeço a presença dos comentaristas, Pondé, Valentini, muito obrigada pela participação de hoje e a presença do nosso pequeno público aqui no estúdio. Inscreva